Salmos 37. Esse Salmos é um Salmos de Davi. Quer dizer que os vitoriosos, justificados, os cristãos, eles são mais que vencedores, o apóstolo Paulo diz. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Vocês imaginam só? Porque as lutas nossas aqui, nós somos vencedor. Às vezes, nós somos vencedor, mas vence, mas com dificuldade. Assim, com aquele risco, aquela luta, com aquele sofrimento, correndo risco de não vencer. Mas em Cristo, ele fala, somos mais que vencedores, porque herdamos os céus e vamos reinar com Ele para sempre. Por isso que o cristão, ele deve procurar quanto mais nesta vida, o tempo que Deus nos dá de vida, para nós estar mais perto dele. Os irmãos, não é gostoso? Chega um aniversário, ou fim do ano, une a família em casa. Não é gostoso? Entra a família, os irmãos, todos os irmãos, estão tudo longe, une a família, para comemorar um almoço com os pais, com tudo. E nós somos irmãos em Cristo. Então nós devemos comemorar este momento cantando, exaltando a Deus, com esse hino lindíssimo, que cantaram bem o hino 514, e os outros também, 461, e os outros. Mas eu estava tocando, assim, parecia que eu usava, ouvia as vozes perto de mim, parecia que estava subindo, né? Então, os hinos que louvam a Deus é muito maravilhoso. Então, agora o tempo que Deus dá de vida para nós, este momento é muito precioso. Então, aqui um salmo de Davi, os vitoriosos, justificados. Né? Temos vitória porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Nós não temos justiça própria, é a justiça de Cristo em nós que vale. Ele diz aqui, olha o conselho que ele diz aqui, ó, não te impacientes por causa dos malfeitores. Salmo 37, versículo 1. Nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Então, este salmo, ele prevê duas dificuldades principais que deixa confuso, talvez, os principiantes na vida cristã. Os que estão iniciando a vida cristã, eles podem ficar meio desalento, e vai indo devagar. Os cristãos não devem, na vida cristã, ir muito lento, muito devagar. A vida cristã, ela é bela, se nós saber usufruir dela aqui, ter paz com Deus. O fato de que eles vão ser odiados porque se converteram em seguidores de Cristo. O mundo ou as famílias não vão nos aplaudir, ninguém vai receber elogio. Pelo contrário, recebemos críticas. Às vezes até na igreja, alguém chama aquele é santo demais, santão. Por quê? Converteram a Cristo, mas não deve se preocupar muito com eles, muito pelo contrário, porque foi Jesus que nos salvou, Deus nos salvou em Cristo, por isso que
nós temos vitória. Então ele fala, não de impacientes. Não perde a paciência por causa dos malfeitores. Às vezes esse malfeitor está tão próximo de nós. Às vezes está dentro da casa. Às vezes faz parte até da família. Às vezes os pais, um pai cristão ou mãe cristão, tem seu filho malfeitor que não tem Jesus, que dá trabalho para os pais. Então não é para você ficar impaciente, perder a paciência por causa deles, aí você vai perder a comunhão com Deus. Qualquer paciência que nós perdemos, né, ficar impaciente, desinquieto, vamos ofender o Criador. E nem tenha invejas, ciúmes do que eles praticam, iniquidade. Vê que eles estão fazendo, parece que está correndo tudo bem. Não, olha o versículo 2, fala o resultado disso. Deixa que Deus cuide. Olha o versículo 2, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Uma verdura no tempo do calor, no sol, ela murcha. Então ele disse, não fica impaciente não, porque cedo serão ceifados, são tirados. Deus vai dar conta disso. Pode até que o mal prospere por um tempo. Às vezes o malfeitor prospera. Parece que tem mais saúde, tem mais energia, vence mais. Mas por um tempo contado. Mas cedo serão ceifados. É bom ser ceifados com Jesus. Ceifado sem Ele não. 3. Confia no Senhor e faz o bem. A resposta é essa. De todos os problemas que aparecem na nossa vida, nas nossas famílias. Quando eu falo nossas famílias, irmão, então, porque eu já tive, né, já passamos, então eu fico falando nós. Para mim não está falando os irmãos, família dos irmãos, porque eu sou eu e a minha mulher. Assim mesmo tem problema. Nós estamos aqui na terra cheio de problemas. Hora você desagrada aquele desagrada o outro, e assim vamos. Mas devemos não perder a harmonia, o amor espiritual, um com o outro. Então ele fala, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e na verdade será alimentado. Confiar no Senhor. A Bíblia toda, ela exorta a nós. Confia no Senhor. Não confia em si mesmo. Não confia em si mesmo, confia nele. Não confia em família, em amigos e mais ninguém. Não confiar no homem. Então, ele é o pão que desceu dos céus, que nos alimenta. Jesus diz que ele é o pão da vida. Nele põe a sua confiança. Nele põe a sua confiança. Vamos agora também no 40, se der, depois nós voltamos aqui. No 40 fala também disso. Olha o versículo 1 do capítulo 40. Aqui ele já fala uma oração respondida. Este salmo aqui de Davi, ele louva ao Senhor pela oração respondida. Ele disse assim,
Lá falou para não ser impaciente. E aqui também, ó. Esperarei pacientemente no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantos nós temos experiência de ter oração respondida? Oração respondida. A gente vê, se for contar, dá para contar, irmãos. Nós não fazemos que não mão fé e responder. Eu vejo, eu sei que os irmãos também têm. Agora, esperei pacientemente. Então, nós devemos copiar o exemplo do salmista. Não de Davi, não no erro quando ele teve. Copiar o que é bom. Então, a palavra pacientemente aqui dirige a nossa atenção para isso, nós devemos. O pensamento de que Deus, às vezes, não responde logo. Às vezes, Deus demora. E às vezes, nunca. Mas não por causa disso devemos desanimar de orar a Deus. Por quê? Porque não é momento próprio para nós receber o favor de Deus, aquilo que nós pedimos. E ao final, ele responderá e ouvirá o clamor, porque ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele nos guia nossos passos pelo seu Espírito, ele guia nós a todo momento, porque foi Jesus que expiou nossos pecados na cruz, não foi ninguém, não teve outro, não foi nós que expiamos os nossos pecados mesmo, que pagamos a nossa dívida. Então, ele admitiu como se tivesse sido seus próprios. Jesus, ele aceitou levar a carga da humanidade, a condenação da humanidade, ele recebeu tudo para ele. Ele atraiu todo para ele na cruz os pecados da humanidade, do passado, presente e futuro. Então, embora sendo nosso pecado, e sendo assim, nos estimula a prosseguir com nossa vida em confiança absolutamente nele. É ele que nos anima, é ele que nos faz nós seguir caminhada da fé. A caminhada da fé não é fácil. Não é fácil. Porque um fica olhando para o outro. Você sabe que um desanimado, ele desanima o outro. Mas tem alguns que não. Ele está firme. Não, quando o do lado dele cai, ele fica de pé. Então, por isso. E Deus sempre instrui nós, pelo Espírito Santo habitando em nós, para nós acreditar nas promessas dele. Como que vimos hoje cedo. As promessas após da salvação, acho que foi ontem. Então, além da gente, quando a gente é salvo, e depois tem as promessas. As promessas de Deus é para os que são salvos, não são para aqueles que não são salvos. Para aqueles que não são salvos, é condenação. É condenação, não tem mais nada. Eles estão, a pessoa que não aceita Jesus, que morrer sem Cristo, é um mal-aventurado. Não tem como você expressar. Ele não tem nada para ele. É perigoso ele ter mais recompensa, graus de castigo pelo mal que tanto que fez na terra. Então, acreditar nas promessas de Deus que nunca falham. Se Deus prometeu,
Ele cumpre. Ele prometeu que enviaria o filho dele morrer na cruz. Ele cumpriu. E agora? Ele prometeu que o filho dele vai voltar. Mas não vai voltar para pagar pecado de ninguém. Ele vai voltar para levar os perdoados, os que aceitaram. Vai morar com ele. Essa é a promessa. E ela nunca falha, porque nos proporciona modelos para aperfeiçoar a confissão, a oração e o louvor. Também ele vai sempre nos libertar dos poderes das trevas, dos poderes satânicos. Mas para isso nós devemos buscar ele, abrir o nosso coração, como abrir uma porta assim, para nós deixarmos ele trabalhar em nós. Não entristecer o Espírito Santo, deixar ele triste. A Bíblia fala que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes. Ele tem zelo por nós, de ver nós namorando, pondo outro no lugar dele. E isso ele realizou na cruz. Está em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Versículo 2. E me tirou de um lago de miséria, de um lodo lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e endireitou os meus passos. Olha bem, sabemos que a condição do pecado e da morte são ruins. A condição do pecado. O pecado, a morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso que todos morrem e sofrem para morrer. Porque é o pagamento do pecado é a morte. Todo tem, mas nem todos são salvos. Mesmo salvos, por que ele vai esse corpo morre? Porque o corpo é condenado. Este corpo aqui não tem salvação. Ele vai ser ressuscitado, mas com outro corpo, um corpo glorificado, um corpo que não peca, um corpo que não fica doente. Por que nós ficamos doentes? Porque é consequência do pecado. E esse corpo, então, ele vai deteriorando, vai ficando velho. Ele vai enfraquecendo por causa do pecado. Mesmo nós santos, mas o corpo não. O corpo vai para a tumba, não tem como escapar. Só tem aqueles na vinda de Jesus que chegar do jeito que nós estamos aqui. Por exemplo, se fosse hoje, atravessamos toda a grande tribulação, aquele sofrimento, atravessamos vivos, salvos. Na vinda de Jesus, o corpo vai ser, ele não vai provar a morte, para de ter velório, não. Ele vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Tão rápido que é. Mas não antes daqueles que morreram antes. Eles vão ressuscitar primeiro. Uma coisa assim, um pouquinho em nós. E subiremos com Jesus. Que maravilha isso. Né? Então ele fala que ele me tirou de um lago. Lago o quê? De um poço. Ela fala aqui, lago de miséria. Nós estávamos na miséria. Podia ter dinheiro, podia ter saúde, podia ter o que for. Mas na vida espiritual, lago de miséria. Porque não tinha Jesus. A pessoa que não tem Cristo, ele está no lago de miséria, está afundado até o pescoço.
morto espiritualmente. Aí ele fala de um lodo, lamacento, no lodo. Vocês imaginam só. Mas só, das quais coisas, só Deus pode salvar de toda essa situação. E ele realiza e realizou por meio da cruz, castigando o seu filho, onde Cristo morreu para salvar. O único que faremos é nos aceitar. A única que a pessoa deve fazer é aceitar Cristo. Mas com isso tem que ser com arrependimento e confiar nele e o que ele fez na cruz, para nos tirar e nos conduzir adiante para frente. Ele nos tirou e nos vai conduzindo. Mas para ele nos conduzir, nós temos que estar no caminho dele. Por exemplo, aqui é um caminho. Se eu ficar fora, está fora do caminho. Eu que sair fora do caminho não vai me conduzir. Então se coloca à disposição para estar no caminho de Deus. Se eu quero servir a Deus, o meu lugar é junto com os irmãos, onde os irmãos estão na hora dessa, em culto, seja aqui, seja nas casas, seja onde for. O meu lugar é ali. Eu faço parte do corpo. Não é assim. Agora assim, nós somos membros do corpo, está em culto, fico em casa. Ou quando está trabalhando, está trabalhando. Quando não está, quando está doente. Eu não esqueço daquela passagem que eu li esses dias, vou ver se eu acho, não, acho que é 25, que fala da sem causa. Vamos ver se eu acho aqui, se é o 25. Dia 26, que fala não transgredir sem causa. Eu estudei na casa de alguns irmãos esse dia, eu não me lembro mais de que era. Hã? Na sua casa? Mas eu preciso lembrar o lugar que é, onde é que eu estudei isso, que salmo que foi. 25? Mas estou no 24 aqui, eu não vou achar mesmo. Certo. Ó, o versículo 3 do 25, ó. Certamente nenhum dos que esperam em ti serão confundidos. Ainda lembro de ênfase aqui lá. Ó, certamente, ó, Salmo 25, 3. Certamente, nenhum dos que esperam em ti serão confundidos. Então, quem espera em Deus nunca será confundido por nada. Ele não tem dúvida. Aí ele responde depois: serão envergonhados os que transgridem sem causa. Olha bem, no dia do juízo, aqueles que não esperam no Senhor não vão recebê-lo, ele não vai. Agora, sou cristão, ele fala transgredir, pecou, transgrediu, desobedeceu ele, sem causa. Por exemplo, ele não pude fazer isso hoje no culto, vou usar que acontece muito isso. Se for sem causa, sem motivo, ou motivo de doente, ou motivo de socorrer alguém, ou motivo de estar trabalhando, temos que trabalhar noturno, qualquer coisa. Então ele tem uma causa, porque ele transgrediu. Então ele não vai ser envergonhado. Porque Deus conhece, porque você não adianta com falar, arrumar desculpa
para ser humano, para homem, pregador, para pastor, porque Deus sabe. Agora, tem que ter uma justa causa. Então, por isso. Então, aqui, voltando aqui aonde eu estava aqui no 40. Então, ele fala, e me pôs logo a minha rocha, a minha boca, no 3, aqui no versículo 40. E pôs logo em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e esperarão no Senhor. Então ele fala que muitos, vai ver ele, o Senhor verão, vai ver, e temerão e esperarão no Senhor. Como vamos ver e como vamos esperar o Senhor? Como nós vamos ver o Senhor? Em que situação que nós vamos estar? Como que nós vamos esperar Ele? É somente pela fé. Já que é o que perdoa o pecado de seu povo, e sua paciência perfeita em esperar o homem se arrepender. Deus tem muita paciência conosco. Teve paciência. Me esperou, teve paciência comigo. O quê? Quase uns 50 anos, quase 50 anos. Deus tem paciência, perfeita paciência, de esperar nós. Então ele fala assim, pôs logo em minha boca um cântico. Quando nós convertemos, quando nós estamos servindo Ele, quando no lugar de servir aqui neste momento, Ele põe na nossa boca um cântico. Vamos cantar, vamos louvar Ele com entusiasmo. Vamos. Um cântico novo. Porque o cântico velho, nós já cantamos muito, cântico velho. Aquelas músicas do mundo, música sertaneja, nós já cantamos, já nasce para dizer cantando. Agora nós estamos um cântico novo, cântico de louvor. Cântico que exalta a Deus. Cântico que nos anima, cântico de louvor. Cântico que corrige, é assim. Então, aí no 4 ele fala assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então ele está chamando aqui de bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, a confiança de você está em quem? No Senhor. Uma confiança firme e que não respeita o soberbo, nem os que se desvia para a mentira. Confiar em algo além de Jesus Cristo, resultado, mal-aventurado, sem salvação. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não poderemos contar diante de ti. E eu os quisera anunciar e falar deles, mas são mais do que se pode contar, ele está dizendo. É estranho que algumas igrejas, até mesmo evangélica, declara que o homem, depois de salvo, corre o risco de perder a salvação. Mas o salmista diz que as maravilhas de Deus são muitas, começando pela salvação. Primeiro passo, primeira maravilha de Deus é a salvação. Se não tiver o crachá da salvação, que é Cristo dentro, não faz parte dele, desse reino.
Numa firma não tem o crachá? Quando eu trabalhava lá, eu não trabalhava, não usava, mas tinha. Eu trabalhava no serviço, na construção civil, não ia dar. Mas ficava lá, tem o crachá. Então, começando pela salvação. E o remédio para a nossa crise são numerosos. O remédio. Sabe qual é o remédio? A Bíblia. Estudar a Bíblia. Usar a Bíblia. Ler todo dia cedo, ou à noite, ou tarde. Pegar a Bíblia e dar uma lida nela. Então, a Bíblia trata com toda a classe de problemas. Toda. E muito mais do que podem imaginar. Mas não como o mundo religioso pensa. Primeiro, cuidar da sua alma. O problema número 1. Cuidar da alma, que está enferma pelo pecado. Então, eu acho que aqui todos já cuidaram da alma. Esse problema é o pior. Se não entregou a alma para Jesus, se a alma não estiver lavada no sangue de Cristo, como diz uma oferta, não é conto de carunchinha, não sei, o irmão Félix tirava isso, carunchinha. Ele fala, isso não é conto de carunchinha, não, isso é real, é realidade. Quem não acreditar na palavra de Deus, então como é que vai acreditar que existe Deus? Se Deus não tivesse deixado as Escrituras Sagradas, escrito neste livro, neste papel, se não existisse isso na face da terra, ninguém tivesse isso. Os apóstolos poderiam tivessem pregado naquele tempo, mas ninguém tivesse escrito nada. Como que nós já sabíamos que existisse Deus? Ia criar uma explosão que fez o mundo, que dizem. Então temos que, como que vamos crer uma parte dela e a outra não? Como que vai discutir? Vocês não podem dizer que está salvo, é uma arrogância demais isso. Comedor de arroz, feijão, pecador, miserável, dizer que está salvo. Então está criticando as Escrituras, a palavra de Jesus. Jesus que diz, quem crê nele tem a vida eterna. Que vida eterna é essa? Porque o nosso corpo não é eterno. Nós estamos acabando de dia após dia. Mas a alma nossa, ela é eterna, seja salva ou seja perdida. Ou vai estar com Deus. Aí você pode falar, morreu um cristão, esse descansou, duplo, descansou desta vida e está lá com Deus, não tem outro sofrimento. E o outro não é duplo, ele descansou daqui, é ímpar, porque lá está sofrendo a alma, caiu no momento, assim a Bíblia disse. Voltamos aqui no 37, agora aqui, olha o versículo 4, que é que não sai da boca do irmão Félix. Eu não sei como que ele não pregou isso lá na igreja de Santa Cruz hoje. Deleita-te deste modo no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Olha bem, você quer ter bênçãos? Você quer ter as coisas? Então deleita-te. Goza-te no Senhor. Aproveita o tempo de vida, os minutos que Deus está dando. Eu não sabe amanhã. Deleita no Senhor o tempo que Ele está dando. A ver, eu estou pregando aqui hoje, amanhã eu posso estar lá. Vocês tudo em roda de mim lá. Uns chorando, outros, não vou falar, não sei. Ou um, ou qualquer outro. Então ele disse aqui, ó. Deseja, tem os desejos, mas desejos bons e não desejos maus. Que você tenha desejo, um desejo bom, que está em harmonia com Deus. Como que eu vou ter um desejo de ir num lugar
que tem muitos lugares que nós podemos ir. Mas está em harmonia com Deus? Deus se agrada de ver o filho dele, andando aí, voando. Que nós quando era pequeno, fazia aquela maldade, pegava a borboleta, né, na nossa casa, tinha aquele jardim bonito, aquela rosa. A mãe era caprichosa, vocês imaginam. Uma casa que ela tinha um jardim rosa de todo jeito. E nós ia até com aquelas borboletonas bonitas, tinha que assim, sabe? Não sei se vocês fizeram isso, né? Fazia. Ia com jeito, né? Pegar a borboleta, né? Cortava, sabe? Que era os olhos dela lá, né? Só para ver ela ficar voando perdida assim, ó. Ficava assim, ó. Pensou? Vocês sabiam disso? Já fizeram isso? Não sei quem que ensinou isso para nós, né? Molecada aí, veio lá, queria aquela borboletona grande, tipo, mas tinha bastante. Né? Pum, eu arrancava lá e soltava ela. Eu sabia que ela ficava, não chegava, porque ela ficava assim, ó. E tudo sumia. E até que pegava outro. Então, quer dizer, desejo bom. Isso era mal. Mal. Mas está perdoado esse pecado. Estava na ignorância, mas era pecado, não era pecador. Então, aí depois ele fala no 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e os teus direitos como o meio-dia. Então, estas coisas serão finalmente recompensadas. Porque se você se colocar, se deleitar deste modo no Senhor que ele está falando, ele vai fazer sobressair. Já saiu. Você sabe, quando fala sobressair, vai sair de novo. Olha, já saiu a justiça, você vai sobressair sempre. Sempre justiça de dentro de nós, coisas boas, como luz. A luz sempre vai estar saindo, não é que ela sai, depois não vai sair mais. Vai sobressaindo. E os teus direitos como o meio-dia. Claro, o meio-dia, pronto, você enxerga tudo bem. Claro. 7. Descansa calado no Senhor e espera nele. Não te alteres por causa daquele que prospera em teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ele fala descansa, calado. O outro fala paciente, fica calado. Se descansar fazendo barulho, ele descansa, fica conversando, fazendo barulho, fica murmurando tudo. Descansa calado no Senhor, versículo 7 do 37. E espera nele. Espera, orando. Não te alteres, não fica alterado, não fica nervoso. Por causa daquele que prospera. Se fica olhando a prosperidade do outro, começa a ficar alterado. Vai pecar. Que prospera no teu caminho. Você está vendo? Um está prosperando mais. Então, é você com o Senhor, cada um de nós com Deus. Agora no 8. Deixa a ira e abandona a irritação. Não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Promessa, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Contemplarás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se recriarão com abundância de paz. Tudo futuro, terra futura, está dizendo. Este versículo do 3 ao 7 é exposto as 4 chaves para uma vida vitoriosa. Primeiro, confiar. Se você não tiver esse primeiro e confiar, pronto, como é que você vai? Segundo passo, deleitar. Se eu confio, então eu vou deleitar. Meu deleite. Ter prazer. Vou regozijar. Terceiro, entregar. Aí você se entrega. Quarto, e descansar para sempre.
repousar no Senhor. Nunca recorra ao mal, nunca, para remediar a situação. Às vezes queremos remediar a situação, né? Vamos fazer um pouco de injustiça? Vamos recorrer ao mal, uma mentirinha aqui não faz mal a ninguém. Não importa qual seja a situação. Continue confiando, deleitando, entregando, descansando o seu coração, a sua alma no Senhor. Sempre e sem exceção, o justo sairá adiante, porque os justos se prepararam para a eternidade, nesta vida, aceitando Ele aqui nesta vida, nós já estamos preparados. Se alguém perguntar para você, você está preparado para a morte? Está preparado? Não sabe, a morte não avisa. Às vezes te dá todos os sinais, você está doente, vem infarto, morrendo. E tem gente que sofre e não morre, né? E outro, o acidente que aconteceu ontem, que ele estava sabendo. Bom, ele procurou, né? Não é para menos, Deus já sabia. Mas preparado. Deve estar preparado. Com aquela fé, com essa confiança que está dizendo aqui no Senhor. Então, e tem que ser aqui. E nós vamos morar, começando, deleita já nesta vida, ao que nós estamos aqui. Só de ter paz com Deus. Só de saber que nós somos salvos, sem merecimento. E depois, com outro corpo, aí eternamente vivendo com Ele. Então, os vitoriosos, justificados, somos nós cristãos. Nós aqui, todos cristãos do mundo todo. Os irmãos, note bem, nós estamos aqui, o grupo nosso é pequeno. Mas vocês prestem bem atenção. O mundo todo tem bastante com essa fé que nós temos. Tudo ligado. Tudo. Amém? Então que Deus abençoe, que tenha uma boa noite.